Que a paz e as bênçãos divinas acompanhem o dia e a semana de cada pessoa que nos escuta hoje. E para começar a nossa análise profunda de hoje, eu queria propor um exercício mental bem rápido, sabe? Opa, vamos lá. Tô pronto. É o seguinte, imagina essa cena. A gente chega em casa, senta no sofá depois de um dia super longo, liga o noticiário ou só abre o feed de notícias ali no celular. E lá está. Aquela manchete clássica, né? Exatamente. Um político corrupto que desviou milhões, mas que tá lá, sorrindo pras câmeras, dando entrevista, totalmente impune. Pois é. Ou então, tipo, um grande tirano corporativo, sabe? Aquele CEO que destruiu a vida de centenas de famílias com fraudes e cortes cruéis, sendo fotografado saindo de férias em um iate luxuoso. É o tipo de coisa que revira o estômago de qualquer um. É uma mistura muito amarga de raiva com impotência absurda. Com certeza. E a pergunta que martela na cabeça de qualquer pessoa que tenha um pingo de empatia é sempre a mesma. Onde está a justiça? Sabe? Porque parece que quem joga sujo sempre vence, enquanto quem tenta fazer o certo só leva rasteira. É uma frustração muito antiga e muito humana. Sim, e o nosso mergulho de hoje vai direto para o centro dessa ferida. E para fazer isso, nós trouxemos um conjunto de fontes fascinantes. Nós vamos usar as notas de rodapé e o aparato crítico da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a nossa conhecida NAA. Uma ferramenta incrível, aliás. Muito rica, e nós vamos cruzar essas notas com os comentários profundos do estudioso Allen P. Ross. A nossa missão aqui é desempacotar o Salmo 10. Um texto denso. Muito denso. A ideia é entender como um texto de milhares de anos atrás funciona quase como tipo um raio-x cirúrgico da mente de um opressor. E mais importante ainda, como ele ensina a manter a sanidade e a esperança quando o mundo parece estar completamente de cabeça para baixo. Olha, é um tema incrivelmente atual. E o que eu acho mais brilhante dessas fontes que você mencionou é que elas pegam o Salmo 110 e retiram ele daquela prateleira de poesia religiosa distante, sabe? Aquela coisa inatingível, né? Exato. E elas colocam o texto no meio da rua, na realidade dura do dia a dia. Não é apenas alguém triste tocando uma harpa num canto. É uma denúncia gravíssima. Sim, é um grito, né? É um manual de sobrevivência psicológica e espiritual para quem está sendo esmagado por um sistema injusto. E a forma como Allen P. Ross destrincha a mecânica dessa opressão, olha, nos ajuda a enxergar padrões que se repetem de forma idêntica desde o mundo antigo até os noticiários de hoje. Então, vamos mergulhar nisso de uma vez? Porque o texto já começa chutando a porta. A abertura do Salmo é uma das coisas mais cruas e viscerais que se pode ler. A pergunta que ecoa logo no versículo 1 é basicamente: por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? É um desabafo muito forte. Muito forte. Trazendo para nossa linguagem moderna, é aquela sensação de mandar uma mensagem de socorro desesperada, ver que a mensagem foi lida, os 2 tiques azuis apareceram lá na tela. Nossa, sim, o famoso deixado no vácuo. Isso. A gente é deixado no vácuo enquanto a casa está literalmente pegando fogo. Mas aqui eu confesso que fiquei com uma pulga atrás da orelha. Manda. É que a gente sempre escuta nas tradições religiosas que a fé é sobre confiar calado, sobre aceitar as provações em silêncio. Sei onde você quer chegar. Né? Não soa como um escândalo ou até uma heresia alguém apontar o dedo para o Criador do Universo e acusá-lo de estar se escondendo? Como que um texto considerado sagrado dá espaço para uma cobrança tão audaciosa assim? Olha, essa é a primeira grande quebra de expectativa que os comentários do Ross e as notas da NAA nos trazem de presente. A nossa tendência moderna é achar que questionar é sinal de que a fé acabou. É, de que a pessoa desistiu. Exato. Mas a resposta curta da teologia bíblica aqui é um sonoro não. Isso definitivamente não é falta de fé. Pelo contrário, é a expressão mais pura e radical dela. Sério? Como assim? Pensa bem na psicologia da coisa. Se a pessoa fosse realmente um cético absoluto, se ela acreditasse de verdade que o universo é apenas um caos frio e sem sentido... Sem ninguém no controle... Isso. O sofrimento e a injustiça não seriam uma surpresa para ela. O silêncio divino seria o esperado, o padrão,
A dor seria apenas o curso natural e biológico de um mundo onde o mais forte engole o mais fraco. Não haveria motivo para indignação cósmica. Peraí. Então a própria existência da indignação no coração da pessoa já é a prova de que ela espera algo melhor? Exatamente isso. A perplexidade do autor do Salmo nasce inteiramente de uma expectativa frustrada, mas é uma expectativa muito real e viva. Caramba, faz muito sentido. Eterna e perfeita é a base do governo divino. E as notas de estudo da ANA destacam algo lindíssimo aqui. O que elas dizem? Elas explicam que essa honestidade brutal, esse grito de onde você está, só acontece em relacionamentos de extrema intimidade. Ah, entendi. É como uma criança que grita com o pai porque ela sabe que o pai deveria estar ali para protegê-la. O grito não é a negação da existência do pai, é a reivindicação do papel dele na vida dela. É uma cobrança baseada no amor e na confiança, não na dúvida. Perfeito. É essa fé inabalável de que a justiça divina existe que torna o silêncio temporário tão insuportável. Nossa, isso muda completamente o jogo. A dor não vem da dúvida, vem de uma confiança que está sendo testada ao seu limite máximo. E olha, se o silêncio lá em cima está incomodando tanto o salmista, é porque o barulho aqui embaixo está ensurdecedor. Com toda certeza. O barulho da opressão. Sim. O texto segue descrevendo quem está causando todo esse estrago, os versículos 2 a 7. E a descrição que as fontes trazem sobre o perfil desse opressor é de arrepiar. É uma radiografia assustadora. Muito. O texto fala sobre a arrogância de quem persegue os mais vulneráveis, quem se orgulha da própria ganância, e eles não têm vergonha nenhuma disso. E tem um detalhe linguístico que as notas da NEA apontam que me deixou de queixo caído. É sobre a palavra bendizer no original hebraico. Ah, sim. É um uso fascinante do idioma que revela o grau de cinismo absurdo do opressor. Conta mais sobre isso pra gente, porque a nota explica que essa palavra é usada como um eufemismo, certo? É como se o texto estivesse sendo sarcástico. Exatamente um sarcasmo, uma ironia sombria embutida ali na gramática. No hebraico original, em certos contextos literários como esse, o verbo usado para bendizer aparece como um substituto polido para amaldiçoar ou blasfemar. Que loucura. Mas por que eles fariam isso? Era uma forma reverente de os escribas evitarem escrever uma ofensa direta a Deus no pergaminho, no manuscrito sagrado. Eles não queriam grafar a maldição. Mas o que isso revela sobre o perverso descrito no Salmo? Que ele tá zombando de tudo. Mostra que a ganância dele não é apenas um acúmulo de riqueza, sabe? É um ato de provocação cósmica. Ele lucra de forma completamente suja e, metaforicamente falando, levanta a taça para brindar, rindo da ideia de que alguma autoridade divina vai pedir contas daquilo. O texto diz que, no íntimo, esse tirano pensa: Deus não existe e jamais serei abalado. Mas vem cá, analisando bem esse Deus não existe. A gente não está falando de um filósofo trancado numa biblioteca escrevendo teses complexas sobre o ateísmo, né? De forma alguma. Porque a descrição soa muito prática. É o retrato de quem até pode ir a cerimônias religiosas por aparências, bater ponto na igreja ou no templo, mas no dia a dia age como se fosse intocável. Um hipócrita completo. Isso. E a minha grande dúvida lendo isso foi a seguinte: essa postura é apenas um traço de personalidade, tipo um narcisismo extremo de algumas pessoas muito pontuais, ou é um mecanismo muito bem calculado que só ganha força por causa dessa ausência de punição imediata? Excelente pergunta. O Allen Pirroz é categórico nisso. Ele diz que trata-se de um ateísmo prático. Ateísmo prático. Interessante. Sim, porque o opressor não está interessado em debates ontológicos sobre a existência do divino ou a origem do universo. Ele está, na verdade, lendo o ambiente ao seu redor. Calculando os riscos. Exato. Ele olha ao redor, comete uma fraude milionária, esmaga um concorrente, oprime um funcionário que não tem como se defender, e o que acontece em seguida? Um raio cai na cabeça dele do céu? Não. Muito pelo contrário, ele enriquece ainda mais. Ele enriquece, viaja, é aplaudido. O que o texto descreve é como a mente humana processa a demora da justiça. O perverso raciocina assim: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto.
Como a punição não é instantânea, o opressor interpreta essa paciência divina ou esse tempo de tolerância como fraqueza, indiferença ou até inexistência. Entendi. É uma estratégia de vida puramente baseada na impunidade. Nossa, eles confundem o adiamento da sentença com a absolvição total. E sabe o que é mais maluco nessa história toda? O quê? A gente lê isso e pensa imediatamente em figuras históricas, terríveis ou em manchetes de jornais de escândalos financeiros recentes. Mas a Bíblia de Estudo faz uma ponte temporal incrível nesse ponto. A citação no Novo Testamento? Isso. Ela mostra que o apóstolo Paulo, centenas de anos depois de o Salmo ter sido escrito, ele pega a versão grega desse exato trecho, aquela parte que fala de bocas cheias de engano e maldição, e usa isso lá na frente no livro de Romanos. O famoso capítulo 3 de Romanos. É uma conexão vital para entender a antropologia por trás do texto. Exato. Paulo não usa isso para falar de meia dúzia de tiranos assírios ou babilônicos da antiguidade. Ele usa esse diagnóstico pesadíssimo para falar da humanidade como um todo. Ele coloca todas as pessoas debaixo do pecado. É um nivelamento moral, né? Sim, e isso me fez pensar muito que a semente dessa arrogância, dessa capacidade de oprimir quando se tem poder e se acredita estar impune, não é um defeito de fábrica apenas dos grandes vilões dos filmes, mas um problema latente e universal. Essa é a genialidade profunda da conexão que a nota da NA propõe. Quando Paulo cita esse salmo, ele tira completamente a nossa zona de conforto. Dá até um frio na barriga. Dá mesmo, porque é muito fácil e até confortável ler o Salmo 10 e apontar o dedo pensando: ah, esse opressor é aquele político corrupto lá, é aquele CEO implacável daquela mega corporação. O erro está sempre no outro. Isso. Mas Paulo diz: olha, a estrutura mental que gera esse tirano está latente na natureza de todo ser humano. Sem freios morais e com a garantia absoluta da impunidade, qualquer pessoa é capaz de desenvolver esse ateísmo prático e essa crueldade. O Salmo expõe um ápice dessa podridão, claro, mas a raiz é comum a todos nós. E essa podridão interna não fica só no mundo das ideias, guardada na mente, né? Uma hora ela transborda para a realidade. E aí que o texto, lá pelos versículos 8 a 11, vai para imagens muito gráficas. As metáforas de caça. Exatamente. Quando chegamos na parte em que o opressor entra em ação, o Allen Penrose detalha duas metáforas fantásticas e assustadoras que o texto usa: o leão em sua caverna e o pescador com a sua rede. São figuras claras de predação. E bem diferentes entre si. Sim, porque olha só, um leão e um pescador operam de formas completamente distintas. O leão é a força bruta pura, aquele ataque surpresa no meio do mato que esmaga a vítima antes que ela consiga sequer respirar. Já o pescador não dá um soco no peixe, não tem confronto físico. Ele tece a rede, joga a armadilha de forma silenciosa e só puxa. É algo sistêmico. São duas faces da mesma moeda da opressão: a brutalidade evidente e a fraude sofisticada. E, trazendo isso para os dias de hoje, o leão seria a violência física direta, a coerção descarada, o crime violento. E a rede do pescador me lembra muito os golpes modernos, as armadilhas financeiras, as letras miúdas daqueles contratos super abusivos, sabe? Aqueles que você assina sem ver. Isso! A vítima está ali nadando tranquila, achando que está tudo bem na vida, e quando ela percebe, a rede já fechou e ela perdeu tudo. O que mais me intriga nessa análise é que o texto não descreve essas pessoas ruins como monstros caóticos ou irracionais, tipo um Godzilla quebrando a cidade sem querer porque é gigante. Não há nada de acidental. A descrição é cirúrgica, eles são calculistas, existe uma intencionalidade clara na escolha das vítimas, não existe? Totalmente. E o Ross usa uma expressão muito, muito precisa para eles. Ele os chama de homens astutos. Astutos é uma palavra forte. É, porque o predador astuto não gasta energia à toa. As notas explicativas deixam claríssimo que há uma covardia estrutural e muito bem pensada na maldade descrita aqui. O perverso não procura um adversário com o mesmo peso dele, alguém que tenha bons advogados, influência política ou poder de retaliação. Eles não querem uma briga justa. Jamais. O leão embosca escondido no escuro. O pescador mira onde o cardume está desavisado.
Eles miram no órfão, no pobre, no desamparado. Por quê? Porque a premissa fundamental deles, como a gente já viu, é de que Deus não vê. E não vai ter consequência. Exato. E se o sistema judicial humano também não liga a mínima para essas pessoas vulneráveis, elas se tornam um alvo mais que perfeito. É uma predação altamente racionalizada. A maldade não é um acidente de percurso, ela é um projeto de vida. É um projeto muito bem arquitetado na certeza de que ninguém vai auditar as contas no final das contas. E olha, diante de um cenário tão desolador assim, de uma caçada tão fria e calculada, chega o momento em que a panela de pressão da pessoa que está escrevendo o Salmo estoura. O limite chegou. Chegou. Lá pelos versículos 12 a 15, ocorre uma virada brusca. Não dá mais para só chorar e descrever o problema. O clamor muda de tom e exige uma intervenção agressiva. O texto usa imagens que nos lembram que Deus é o defensor histórico do órfão. Mas aí vem um pedido específico que, olha, vou ser honesta. Pode falar. Quando eu li isso a primeira vez, me pareceu cena de filme de máfia. O texto pede literalmente: quebra o braço do perverso e do malvado. É uma frase de impacto. Muito. Porque no século XXI, pedir para quebrar o braço de alguém soa como encomendar o capanga para resolver as coisas na base da barra de ferro no meio da rua. Como que a gente consegue processar e até defender esse desejo visceral de ver ossos quebrados dentro de uma teologia que supostamente busca uma justiça divina superior? É uma ótima provocação. Esse é o choque cultural clássico que a gente tem ao ler textos antigos com as nossas lentes e sensibilidades contemporâneas. Se lermos isso literalmente com a mente de hoje, parece apenas um desejo muito baixo e primitivo de vingança física. Violência pela violência. Exato. Mas quando recorremos à erudição do Ross e ao contexto do Antigo Oriente Próximo, que é super detalhado nas notas da NA, a imagem se transforma completamente. Como assim? Na cultura hebraica e nas civilizações ao redor daquela época, o braço não é apenas um membro anatômico do corpo. O braço levantado ou estendido é o símbolo máximo do poder, da capacidade de agir, da agência bélica e econômica. A gente vê isso o tempo todo em relevos egípcios e babilônicos, reis sendo retratados com braços imensos, destruindo seus inimigos. Ah, então não é um pedido de encaminhamento para o departamento de ortopedia do hospital. É um conceito político e de autoridade. Perfeito. É exatamente um conceito político. Pedir para quebrar o braço do opressor é uma metáfora fortíssima para desarmar, para destruir a capacidade que aquela pessoa ou aquele sistema tem de continuar causando dano. Entendi. É tirar a arma da mão dele. Isso. É um clamor por uma intervenção que arranque as garras do leão e corte a rede do pescador. Não é sobre causar sofrimento pelo simples prazer do sofrimento, é sobre contenção, limite e responsabilização. O texto logo a seguir diz assim: pede contas da sua maldade até que a descubras de todo. Uma investigação completa. Sim, o autor está pedindo uma auditoria divina implacável. Ele quer que a estrutura de poder opressivo seja desmantelada de tal forma que o ímpio se torne completamente impotente para fazer o mal. A justiça aqui tem um papel restaurador para as vítimas. E para que haja paz, o agressor precisa obrigatoriamente perder a sua capacidade de agredir. O que faz todo sentido do mundo, porque a impunidade só acaba de verdade quando o poder de continuar errando é retirado da equação. Com certeza. Isso nos leva à parte que, para mim, é o maior fenômeno psicológico desse mergulho inteiro. Acompanha meu raciocínio aqui. Tô acompanhando. O salmo começou no desespero absoluto, certo? A pessoa estava se sentindo abandonada no vácuo, relatando predadores soltos, pedindo quebras de braço. Uma ansiedade tremenda. Sim, mas de repente, nos versículos 16 a 18, que são os finais, o tom muda de uma forma mas tão radical que parece que a gente está lendo outro texto de outro autor. O autor passa a declarar com muita calma que o Senhor é Rei eterno, que as nações somem da terra e que os humildes são ouvidos. É uma virada em tanto. E tem uma palavra hebraica que o Alan P. Ross resgata aqui que é tipo golpe de misericórdia final no opressor. A palavra é enosh, certo? Isso, enosh.
É o pivô emocional e teológico de todo o desfecho desse poema. Conta pra gente sobre esse termo, porque assim, os caras que lá no começo diziam jamais serei abalado, terminam o salmo sendo chamados de meros mortais, seres frágeis, feitos de pó. O contraste é brutal. É irônico até. Muito. Mas o que buga a mente, o que me deixou pensando por horas, é o seguinte: nada no cenário político ou social da época parece ter mudado de fato entre o primeiro e o último parágrafo da oração. A realidade externa era a mesma. Exatamente. O opressor ainda estava lá fora. O leão ainda estava na caverna esperando. O rei ou o juiz corrupto ainda estava sentado no trono. Então, de onde brota essa paz de espírito repentina? Como que a mente do cara sai de um ataque de pânico para uma confiança inabalável sem que a realidade material em volta dele tenha mudado um único milímetro? Olha, essa é talvez a maior e mais profunda lição de resiliência que podemos extrair desse nosso estudo de hoje. O que o Joe Rosa aponta brilhantemente é que o triunfo da fé aqui não operou uma mágica, onde os problemas simplesmente evaporaram no ar. Não foi um passe de mágica. Não. O que aconteceu foi uma reconfiguração cognitiva profunda na mente do salmista. Pense nisso como uma forma espiritual e superancestral de terapia de reenquadramento cognitivo. Que interessante ver por esse ângulo. Pois é, quando o autor começou a colocar a dor em palavras e confrontou a arrogância inflada do opressor com a eternidade e a estabilidade do caráter de Deus, ocorreu um estalo na cabeça dele. A perspectiva de tempo mudou. A lente ajustou o foco. Isso. O opressor parece gigantesco, invencível e intocável quando olhamos para ele apenas através da lente do hoje, da crise do agora. Mas quando o salmista amplia a lente da câmera para abranger a eternidade, o tirano encolhe. Ele percebe que a tirania tem um prazo de validade muito curto. Exatamente. Eles são apenas nós. A palavra carrega a ideia de fraqueza extrema, de doença, de um suspiro que logo se apaga no vento. O arrogante que achava que ia adorar para sempre e mandar em tudo é só um grão de poeira fazendo um barulho temporário. Que imagem poderosa. É libertadora. A fé do salmista de que existe um governo moral firme no universo agiu como uma âncora no meio da tempestade. A situação perigosa ainda estava lá fora ameaçando, mas o medo perdeu o poder que tinha sobre a mente dele. O fim da história já estava garantido pela justiça divina. E quando a gente sabe o final do filme? Exato. Quando você sabe quem ganha no final, a maneira como você suporta as lutas e as tensões no meio do caminho muda completamente. A esperança deixou de ser um otimismo bobo e alienado e passou a ser uma certeza ancorada em uma realidade muito maior que a manchete do noticiário daquela semana. Certeza, a honestidade cura. Nossa, para amarrar toda essa viagem incrível que fizemos hoje, nós começamos lá embaixo, no vale escuro da frustração. Falamos sobre aquela sensação sufocante do silêncio divino, sobre como a demora da justiça cria uma falsa e perigosa sensação de segurança para quem gosta de oprimir. O famoso ateísmo prático. Isso. Vimos a radiografia assustadora do predador, que escolhe a dedo suas vítimas mais frágeis, combinando a brutalidade do leão com a fraude sistêmica e invisível da rede do pescador. Metáforas que continuam vivas, infelizmente. Muito vivas. Mas, ao entender que aquele grito desesperado por intervenção, aquele pedido meio chocante para quebrar o braço, é na verdade um anseio profundo e legítimo por responsabilização e paz, nós conseguimos escalar até o topo da montanha. E a vista lá de cima muda tudo. Muda completamente a perspectiva. Vemos que até os gigantes mais assustadores e intocáveis da nossa época não passam de pó passageiro, de meros mortais, diante de uma justiça que não falha e, acima de tudo, não esquece. É a jornada completa da alma humana, do medo paralisante para a coragem enraizada na eternidade. É uma análise que prova o quão viva, urgente e necessária essa sabedoria antiga permanece para os nossos dias. Sem dúvida alguma. Eu fiquei muito impactada. E olha, para não deixar ninguém sair daqui hoje sem um dever de casa mental, eu quero deixar uma provocação para quem nos escuta mastigar e refletir durante os próximos dias. Manda a provocação. Nós vimos que um texto antiquíssimo, milenar, nos garante que a arrogância impune é apenas a ilusão temporária de um ser humano frágil,
um mero Enosh. Se a gente realmente internalizar que o opressor de hoje é só um mero mortal com um prazo de validade carimbado, como isso muda o nosso próprio medo de enfrentar as injustiças que cruzam o nosso caminho no dia a dia? É uma excelente pergunta. E mais do que isso, enquanto a justiça cósmica e final não se revela plenamente para resolver tudo de uma vez, o que impede cada pessoa que nos ouve agora de servir, hoje mesmo, como os braços que estendem as redes de proteção e de defesa para os vulneráveis ao nosso redor? Fica aí essa reflexão pesada, mas necessária para a gente digerir. Deus abençoe todos os ouvintes.